Bem, a gente vai falar agora do alprazolam. O nome comercial frontal é o mais conhecido, que é um remédio muito utilizado. Vocês perguntam muito aqui sobre os benzodiazepínicos, né? Eu já tenho um vídeo antigo falando dele, mas eu vou explicar mais detalhes se vocês perguntaram, né? Como eu sou neurocirurgião, vocês perguntam muito sobre o funcionamento no cérebro, como é, né? Então, assim, basicamente, para vocês entenderem, né? Essa substância tão complexa que é o nosso sistema nervoso central, né? O nosso cérebro, ele basicamente é um emaranhado de neurônio e células da glia, que são as células que envolvem, as células de proteção. Só que o neurônio, né, que a gente fala, né, o tempo todo vocês vão falar, tem bilhões de neurônios, né, eles se comunicam um com o outro. E o curioso é que não é só uma massa de neurônios simples, né, são neurônios muitas vezes especializados em uma função ou de outra, né. Quando a gente fala do alprazolam, né, do frontal, a gente vai estar falando de um remédio que vai servir ou vai ser utilizado bastante para excitar ou, vamos dizer, estimular os receptores GABAérgicos, né, do GABA. Ou seja, só para vocês entenderem, não ficar confuso aqui. A gente tem dentro do cérebro vários neurônios e vários tipos ou subgrupos de neurônios, né? Dentro desses neurônios, eles têm vários tipos de receptores. E existem algumas regiões do cérebro que são bem ricas nesses tipos de neurônios GABAérgicos, que tem um papel muito forte e inibitório. Então, você está falando que o alprazolam e o frontal, ele estimula esses receptores GABAérgicos, ele vai ter um efeito inibitório. Daí você entende a função do remédio. Isso que é interessante quando você entende de neurociência, neurofisiologia, até para você que está tomando remédio e está curioso, porque esse raciocínio vai servir para vários remédios. A gente tem vídeo de diazepam, de Rivotril, né? E agora falando do alprazolam, basicamente são remédios que têm esse efeito inibitório do sistema nervoso central, por isso que eles dão sono. Então a gente imagina outros efeitos que eles podem estar, né? Quem está muito ansioso, né? Você toma esse remédio, ele tem um efeito inibitório, às vezes o pensamento acelerado, ele também tem esse papel, né? Todos os remédios que agem no sistema nervoso central, em especial os que têm efeitos inibitórios, são remédios de tarja preta. Por quê? Porque precisa de um controle dele, porque são remédios que muitas vezes você cria uma dependência química, né? Você está estimulando lá no cérebro essa região inibitória, então dá a sensação de bem-estar, de relaxamento, né? Essa parte inibitória para quem está com o pensamento acelerado, né? Quem está ansioso, ele tem esse papel. E além disso, ele tem o efeito às vezes de tolerância, né? Cada vez, se você não se controlar, se não for bem orientado pelo médico, precisar de doses cada vez maiores para ter uma mesma sensação que você tinha antes. Então, esses remédios, que são essas classes, que têm esses efeitos, né, que agem no sistema nervoso central, que podem criar dependência, eles acabam sendo remédio que tem um controle, não só da receita médica, mas aquele controle da receita azul, os remédios conhecidos como tarja preta. Tem até um vídeo explicando um pouquinho sobre esse tipo e essa classe de medicação, né, porque tem que ter tanto cuidado com ela, né. Ou seja, o remédio que funciona muito bem, ele é um dos mais prescritos, nos Estados Unidos ele lidera. Eu falo às vezes Estados Unidos porque no Brasil a gente não tem um dado tão preciso. As farmácias até soltam, às vezes eu falo com você, é um remédio muito prescrito. Esse, por exemplo, eles botam os 20, 50 remédios mais prescritos, eles estão sempre na lista, né? Mas nos Estados Unidos, né, com essas características, né, são os remédios mais utilizados lá. Qual o problema dele? Então vamos falar agora um pouquinho dos efeitos colaterais, os efeitos adversos. Quando a gente fala de efeito adverso, não é para assustar ninguém, nem você imaginar que você não vai ter que usar o remédio que tem esse risco. Não, não, não. O médico já sabe disso. Essa orientação de efeito adverso é para você informar o médico se você tiver, e dois, para você saber a relevância e importância de você usar o remédio com prescrição médica, com o médico acompanhando. Um dos problemas mais claros do Brasil com o remédio de tarja preta é que a gente brasileiro é muito prático. Então você tem um remédio que ajuda a dormir, você toma um remédio para dormir e você acha que está ok. Só que às vezes você pega da vizinha, da prima, da amiga, de uma colega que te deu e não tem um médico que te acompanha. Então esses efeitos, né, de tolerância, esses efeitos de dependência química, não tem nenhum médico te acompanhando. O médico prescrevendo, o médico acompanhando, é excelente. Além disso, são remédios que a gente chama sintomáticos. Você está com problema de sono, dá o remédio, o sono vem. Mas ele não vai na causa do problema. Mesma coisa, você toma dipirona porque você está com dor, mas não está tratando o problema causa. Você toma o alprazolam, né? O frontal, porque você está com insônia, você vai dormir, mas você não está na causa. Ah, você está muito estressado, muito ansioso, o pensamento acelerado, você toma, ele vai acalmar no momento da ansiedade, mas às vezes não está indo na causa do problema. Então, às vezes o paciente precisa tomar outro remédio para melhorar a depressão, melhorar a ansiedade, e esse remédio vai ter um papel importante como coadjuvante nesse tratamento, e muitas vezes transitório por pouco tempo. Então, se tem alguma orientação para dar para vocês desse vídeo e sair de mensagem, é um excelente remédio que funciona muito bem, já temos décadas de uso dele, né? Ele tem esse efeito muito bom, GABAérgico, então tem toda essa parte inibitória, ele
tem evidência de funcionar muito bem, mas ele tem esse cuidado que a gente médico vai ter. Até prejuízo de memórias tem relato de pessoas com uso crônico. Mas óbvio que o médico vai ponderar, vai avaliar. A gente médico estuda para saber justamente essas coisas. Nada é perfeito, nada é 100%, tudo sem seus riscos, mas você tem que ponderar de situação para situação e de pessoa para pessoa. Daí a relevância de você só usar esse remédio com orientação médica. Tá bom? No caso do idoso, que tem um detalhe à parte, às vezes tem muito idoso que reclama de tontura, o risco de queda aumenta. Então, todo idoso que a gente usa esses benzodiazepínicos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele toma um remédio, aí tem costume de levantar à noite, levanta, cai, fratura o fêmur, tem um TCE, vira e mexe, a gente tem caso. Eu, como neurocirurgião, de pacientes que é assim, doutor, ele tomou remédio para dormir, só que aí quis ir no banheiro antes, estava tonto, caiu. Ou ele acordou à noite, estava com remédio, estava meio grogue e caiu e fraturou o fêmur, bateu a cabeça. No caso meu, eu vejo às vezes hematoma nessas situações. O paciente faz uso da medicação e como efeito colateral do remédio, não que está prescrito errado, nada disso, caiu. Por isso que é bem importante orientar. Eu falo para o paciente começa a usar, eu tiro aqueles tapetinhos às vezes de dentro de casa, né? Tem um suporte no banheiro, porque às vezes você toma um remédio, ele altera um pouco, você não acha que é tão relevante, aí vai levantar e cai. A gente mais jovem consegue segurar, consegue agir, cai, não tem o idoso, osso mais frágil, né? No caso do cérebro, tem uma atrofia, tem um vídeo aqui sobre hematoma, eu explico um pouquinho do caso. Esse é um dos aspectos mais relevantes, tá bom? Espero que tenham ajudado. Vê também na playlist que eu tenho um vídeo longo também sobre a alprazolam, falando de outros riscos, de outra forma também. Acho que tem mais de um ano que eu fiz esse vídeo. Qualquer coisa deixa aqui no comentário. Um abraço, obrigado.